Olá, meu nome é Roberto da Justa, eu sou médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Esta videoaula tem como objetivo abordar a infecção pelo Zika vírus e tem como foco, alvo, os profissionais de saúde dos variados níveis de assistência do Sistema Único de Saúde, seja na atenção básica, mas também nas unidades de pronto atendimento e outras unidades, inclusive emergências terciárias. A infecção pelo vírus Zika é uma infecção relativamente recente. O primeiro relato de isolamento do vírus foi em 1947, em macacos rhesus, que eram utilizados como animais de vigilância numa floresta de Uganda chamada Floresta Zika, daí o nome do vírus Zika. De 1947 até o ano de 2007, o número de infectados humanos foi muito pequeno, foram casos esporádicos em países da África, da Índia e também da Ásia. Em 2007, ocorre uma primeira epidemia em humanos na Micronésia, especificamente na ilha de Iap. E em 2013, uma outra epidemia ocorre nas ilhas do Pacífico, na Polinésia Francesa, entre outras. Nas Américas, acredita-se que o vírus tenha chegado pela primeira vez em 2013, especificamente no Brasil, em função da ocorrência de grandes eventos nos anos de 2013 e 2014. O que tem chamado a atenção com relação à presença do vírus Zika nas Américas é sua rápida expansão geográfica. Até março de 2016, a transmissão autóctone já era observada em 31 países e territórios das Américas. Em fevereiro de 2016, em função da associação da infecção pelo vírus Zika e a ocorrência de microcefalia e outras anormalidades congênitas, a Organização Mundial de Saúde declara a infecção pelo Zika vírus, especificamente a microcefalia, como uma situação de emergência em saúde pública de caráter global. No Brasil, os primeiros casos de infecção pelo vírus Zika se deu em maio de 2015, na região Nordeste. Em julho de 2015, se observa um pico de incidência muito importante nessa região. Não se sabe exatamente o número de infectados ainda, já é uma condição de notificação compulsória, todavia sabemos que a subnotificação é bastante significativa. Até 5 de março de 2013, 22 das 27 unidades federadas do Brasil já detectavam a presença do vírus Zika circulando de forma autóctone. A infecção pelo vírus Zika tem sido associada à ocorrência de microcefalia e outras anormalidades congênitas. E no Brasil, na atual epidemia, o número de casos de microcefalia observados tem sido significativo. Até 5 de março de 2016, 6.158 casos suspeitos de microcefalia foram notificados. Destes, 1.927 casos foram investigados, sendo que 745 estão associados à infecção pelo Zika vírus. Já foi também detectada a presença de material genômico do vírus Zika em tecido cerebral de fetos, bem como também em líquido amniótico. In vitro também se sabe que o vírus infecta células neuronais. De modo que a associação entre a infecção pelo vírus Zika e a ocorrência de microcefalia e outras anormalidades congênitas tem sido cada vez mais evidente. Todavia, alguns fatores associados a maior ou menor ocorrência, maior ou menor gravidade da microcefalia ainda precisam ser identificados e estudados.
No Brasil, a ocorrência de microcefalia tem sido mais evidente na região Nordeste, com quase 5.000 casos suspeitos notificados até o 5 de março de 2016. Em seguida, a região Sudeste desponta como a segunda região com maior número de casos de microcefalia notificados. Ao todo, até 5 de março de 2016, foram 637 casos suspeitos. As regiões Norte, Centro-Oeste e Sul notificaram um número menor de casos. O Zika vírus é um vírus da família Flaviviridae, gênero Flavivírus, a mesma família dos vírus da febre amarela, do vírus da dengue e de muitos outros flavivírus. É um vírus cujo material genômico é constituído por ácido ribonucleico, ou seja, RNA. É um RNA de fita simples, de senso positivo, com aproximadamente 10.700 bases. Este material genômico expressa proteínas estruturais e não estruturais. O vírus possui apenas um sorotipo, o que o diferencia do vírus da dengue, que possui 4 sorotipos, e estudos filogenéticos identificaram 2 genótipos. Existe um genótipo africano e um genótipo asiático. O genótipo asiático é o que no momento circula no Brasil e nas Américas. A principal forma de transmissão do vírus Zika é através de vetores, em especial mosquitos do gênero Aedes. A transmissão vertical também tem sido documentada, ou seja, a transmissão da mãe, que se infecta pelo vírus Zika, para o feto ainda durante a gravidez. Uma outra forma de transmissão que também já foi identificada é a transmissão sexual. Há relatos de pessoas que vieram de regiões onde o vírus Zika circula e no seu país de origem, onde não há circulação do vírus Zika, essa pessoa transmitiu o vírus para seu parceiro, sua parceira, através de relações sexuais. Uma última forma de transmissão do vírus Zika é a transmissão por hemoderivados. Já foram também comprovadas infecções pelo vírus Zika através de transfusões de hemoderivados de pessoas que doaram sangue e não sabiam que tinham infecção pelo vírus Zika. A transmissão vetorial, portanto, é a principal forma e são várias as espécies de Aedes que já se constataram como capazes de transmitir o vírus Zika. Aqui no Brasil, o Aedes aegypti é o principal mosquito transmissor do vírus Zika. Todavia, em outras regiões do mundo já se constatou a transmissão pelo Aedes albopictus, pelo Aedes africanus e outras espécies de Aedes. O período de incubação da infecção pelo vírus Zika no homem varia de 3 a 6 dias. O espectro clínico da infecção pelo Zika vírus em humanos varia de formas assintomática até formas sintomáticas. A forma assintomática é a forma mais comum. 80% das pessoas infectadas pelo vírus Zika não apresentam qualquer sintoma. Nos indivíduos que desenvolvem com sintomatologia, os sintomas são semelhantes às outras infecções por arbovírus, como, por exemplo, o vírus da dengue. Então, é muito frequente a presença de febre, manchas na pele, chamadas de racho cutâneo, dores do corpo, mialgia, dores nas juntas, artralgia, dor de cabeça. Chama a atenção também uma conjuntivite não purulenta, que é relativamente frequente, assim como também edema de extremidades, principalmente punhos e dedos, e também tornozelos. A doença sintomática tem uma duração de 3 a 6 dias, costuma ser autolimitada e o óbito é extremamente raro. Um outro espectro de manifestações clínicas da infecção pelo Zika vírus envolve manifestações neurológicas. Dentre elas, a microcefalia tem sido a mais
evidente. Todavia, também tem sido visto quadros de encefalite, meningoencefalite, paralisia facial, mielite e também a síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia ascendente. O risco de ocorrência microcefalia em um recém-nascido de mãe infectada pelo Zika vírus ainda não é bem conhecido. Todavia, um estudo recente, resgatando dados da epidemia de Zika vírus na Polinésia Francesa, estimou que esse risco é da ordem de 1%, ou seja, de cada 100 gestantes infectadas pelo Zika vírus na Polinésia Francesa, uma delas deu à luz uma criança com microcefalia. Com relação às alterações laboratoriais da infecção pelo Zika, elas costumam ser discretas, eventualmente podem ser observadas no hemograma uma redução dos leucócitos, uma leucopenia, e também, eventualmente, pode ser evidenciada uma queda leve na contagem de plaquetas. E também podem ser observadas alterações nos marcadores de atividade inflamatória, principalmente proteína C reativa, ferritina e também, eventualmente, o fibrinogênio. Numa comparação com a infecção pelo vírus da dengue, o que podemos destacar é que a infecção pelo Zika vírus tem uma febre que costuma ser menos intensa e menos duradoura. Também a dor retroorbital na infecção pelo vírus da dengue costuma ser mais intensa do que na infecção pelo Zika vírus, assim como também a ocorrência de sangramentos e alterações hemodinâmicas, como choque, costumam ser evidenciadas na infecção pelo vírus da dengue e raramente são evidenciadas na infecção pelo vírus Zika. Por outro lado, a irritação na conjuntiva, uma conjuntivite não purulenta, ela é muito frequente na infecção pelo Zika e raramente vista na infecção pelo vírus da dengue. Portanto, o principal diagnóstico diferencial clínico da infecção pelo Zika vírus é a infecção pelo vírus dengue, além de outras arboviroses, como também a chikungunya, além também de outras doenças exantemáticas, como, por exemplo, a rubéola, a citomegalovirose. São todas infecções que podem confundir-se com a infecção pelo Zika vírus. Até mesmo condições não infecciosas, como, por exemplo, as farmacodermias, também podem se confundir com a infecção pelo Zika vírus. O diagnóstico confirmatório da infecção pelo Zika vírus pode ser feito por diferentes métodos. O isolamento do vírus é possível em cultura de células Vero. Todavia, essa é uma técnica que costuma ser utilizada apenas em laboratórios de pesquisa e é um método que demanda dias ou semanas para a confirmação do diagnóstico. Os métodos moleculares, a amplificação do material genômico através de RT-PCR, tem sido, no momento, o método diagnóstico mais utilizado. Para a realização deste exame, é necessário uma coleta de amostra biológica nos primeiros 5 dias de doença. Os métodos sorológicos ainda não estão plenamente validados e disponíveis para a prática clínica. Vou refazer. Os métodos sorológicos para diagnóstico de infecção pelo Zika vírus ainda não estão plenamente validados para uso clínico. Há alguns desafios para o desenvolvimento desses métodos. É necessário que eles sejam sensíveis e específicos e que não apresentem reações cruzadas com outros flavivírus, principalmente o vírus da dengue. É importante também ressaltar que o diagnóstico sorológico é um diagnóstico que, em geral, se faz após o 5º dia de evolução da doença. Então, isso muitas vezes representa um diagnóstico já tardio. Contudo, é muito importante o desenvolvimento de métodos sorológicos para que se possa fazer os estudos de prevalência e avaliar o grau de disseminação da doença
nas populações. O manejo clínico da infecção pelo Zika vírus varia de acordo com o tipo de manifestação clínica apresentada. Para os sintomáticos, de uma maneira geral, é uma doença autolimitada e que, portanto, pode ser abordada com medicamentos para controle dos sintomas, principalmente a febre e os sintomas álgicos. O uso, portanto, de analgésicos é uma das condutas mais frequentes nos pacientes com Zika vírus. É importante ressaltar que deve-se evitar o uso de aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides, uma vez que a doença pode se confundir com dengue e outras febres hemorrágicas, e nessas condições o uso de aspirina e anti-inflamatórios não esteroides pode desencadear fenômenos hemorrágicos ou facilitar fenômenos hemorrágicos e, portanto, essa medicação deve ser evitada. Para o controle, então, de febre e sintomas álgicos, o que se recomenda é o uso da dipirona, do paracetamol, como analgésicos e antitérmicos. Para os casos em que o rash é pruriginoso, pode-se receitar antihistamínicos. As outras recomendações gerais de repouso e hidratação são universais. Vale destacar que não há uma medicação específica contra o Zika vírus, ou seja, não há um antiviral ainda disponível para o tratamento de infecção pelo Zika vírus. Com relação à gravidez, é importante destacarmos alguns aspectos. A transmissão vertical já foi documentada, a transmissão sexual, idem. O vírus pode infectar a placenta em todas as fases da gestação, ou seja, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. O vírus é neurotrópico, ou seja, tem uma predileção para a infecção de células neuronais, principalmente células da glia, mas também células jovens, células neuronais jovens. O vírus também foi detectado no leite materno, mas não há evidência ainda de transmissão pelo aleitamento. Desta forma, o aleitamento deve ser mantido em mulheres infectadas pelo Zika vírus. A discussão de engravidar ou não neste período de epidemia é uma discussão que deve remeter à necessidade de um planejamento reprodutivo que deve ser ofertado pelo sistema de saúde, garantindo a autonomia da mulher e do casal com relação a engravidar ou não neste período. O controle da infecção pelo Zika vírus passa, obviamente, pelo controle vetorial, o controle dos mosquitos, principalmente o Aedes aegypti aqui no Brasil. A identificação e a redução dos focos dos vetores é uma medida fundamental. Além disso, medidas de proteção individual também são recomendadas, principalmente em populações mais vulneráveis, como as crianças, os idosos e as gestantes. Nesses casos, o uso de repelentes, roupas longas e mosquiteiros em ambiente domiciliar são medidas que costumam ser efetivas quando adequadamente utilizadas. Além disso, o acompanhamento da gestante exposta ao Zika vírus também é muito importante no sentido de se garantir uma gravidez, um trabalho de parto e uma abordagem do recém-nascido adequada, evidenciando a ocorrência precoce e o grau de alterações congênitas. Não existe vacina contra o vírus da Zika no momento. As pesquisas estão desenvolvendo produtos, mas estima-se que a vacina contra o vírus da Zika só possa estar disponível daqui a pelo menos 5 anos. Concluindo, esta videoaula abordou os aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos da infecção pelo Zika vírus. Trata-se de uma doença emergente e muito conhecimento ainda precisa ser adquirido através das pesquisas. À medida que esses novos conhecimentos forem surgindo, novas videoaulas poderão ser desenvolvidas atualizando esse tema. Muito obrigado.